Eu sou Verusca Goiking e esse é o programa Tesouro Direto com ganhos turbinados. E muita gente pensa que investir no Tesouro Direto, independente dos títulos, não faz diferença. A gente tem títulos que é atrelado à inflação, à Selic, pré-fixado, pós-fixado, e cada um deles tem a sua particularidade, tem o seu risco ali envolvido, por mais que seja baixo. A gente sabe que é um investimento até muito procurado por pessoas que têm um perfil um pouco mais conservador. E para entender cada risco envolvido em cada investimento, cada título, cada vencimento, porque isso também faz diferença, a gente tem aqui o nosso super especialista em Tesouro Direto, Alan Gani, professor do Infomoney, tem um curso aqui, professor da FIA, professor da Sanpou. Tudo bom? Tudo bom, Verusca? Tema de extrema importância esse de hoje aqui. Os títulos, eles têm diferentes riscos e quando a gente vai fazer um investimento, a gente tem que ter ciência desses riscos. Super importante. Eu acho que você tocou aí num ponto bastante importante na apresentação. Tem muita gente que acha que investir no tesouro, investir no tesouro, como se fosse tudo igual, né? E não. Sim. Existem diferentes aplicações dentro da plataforma Tesouro Direto. Tesouro Direto não é um investimento em si, ele é uma plataforma de investimento, que é a possibilidade de você comprar títulos da dívida diretamente do governo, e aí você tem vários tipos de títulos de dívida com diferentes riscos, e aí a gente vai entrar nisso com detalhe hoje. E mesmo os tipos de títulos, por exemplo, tem muita gente que procura o título atrelado à inflação porque quer se resguardar da oscilação de preços, quer manter ali o seu poder de compra, mas tem muita diferença dos vencimentos. A gente tem hoje título vencendo em 2024, tem vencendo em 2045. Os riscos são diferentes, né? Com certeza, os riscos são bem diferentes. E uma outra questão, né? Muita gente, né, o senso comum diz assim, mas um título pré, ele tem mais risco do que um título pós. É verdade para um mesmo prazo. Mas quando a gente coloca prazos diferentes, essa conta muda. Então eu vou mostrar que a gente tem títulos pós-fixados à inflação, ao IPCA, que tem bem mais risco do que um título pré-fixado, uma LTN, por exemplo, né? Então é um título pós com mais risco que um título pré. Por quê? Porque os prazos são diferentes. E a gente vai, né, o que eu vou mostrar aqui é a mensuração desse risco. Certo. Vamos pedir para a produção colocar aí na tela para vocês. Então, olha só. Pessoal, eu preparei aqui uma tabela para o programa de hoje, onde eu mensurei o risco de todos os títulos negociados no Tesouro Direto para compra, tá? Então, hoje, se eu entrar no site do Tesouro Direto, eu posso comprar esses papéis. São esses papéis que estão disponíveis para compra. Tudo bem? Então, olha só. Aqui eu tenho o Tesouro Selic, a LFT, que é um título que paga a taxa Selic. É um pós-fixado, paga a taxa Selic. O preço de um papel é 9.117, quer dizer, é bem alto, mas você pode comprá-lo fracionado. Quer dizer, você paga lá 1% do valor, no mínimo você investe R$ 91 e aí você tem um ganho proporcional. Tá? Depois aqui os tesouros pré-fixados, né, o 2023 e 2020, que é a LTN. A diferença é que um vence em 2020 e outro em 2023. Esses papéis, eles estão pagando R$ 9,52 ao ano, se eu ficar até o vencimento, e esse aqui paga R$ 8,10 ao ano, se eu ficar até o vencimento. Minha taxa já está garantida. Aqui é Selic, que eu não sei quanto que vai ser a Selic até 2023, mais um prêmiozinho de 0,01. Né? Aqui a gente já vai agora, né, para os pós-fixados IPCA, e a ideia é que eles pagam o IPCA mais uma taxa. Então, portanto, é um ganho real, um ganho acima da inflação. Muito bem. O que é muito interessante aqui é essa coluna aqui que não está no Tesouro e que eu preparei especialmente para o público do Infomoney. Que é o seguinte, Verusca, isso daqui é uma classificação de risco.
é o que a gente chama a duration modificada do papel. O que significa? Olha só, 26,17. Significa que esse título, Tesouro IPCA mais 2045, NTNB principal, se eu comprar ela hoje, IPCA mais 5,06, ela não paga cupom, não tem aquele juro intermediário. Você vai ganhar o dinheiro todo no vencimento. A cada 1% de oscilação na taxa de juros desse papel, o preço desse papel varia 26,17%. Então, olha só, se eu falar que a taxa for de 5,06 e amanhã, de repente, ela cai para 4,06, o meu ganho em um único dia, de um dia para o outro, vai ser de 26,17%. Contrário é verdadeiro, Verusca. Se essa taxa subir de 5,06 para 6,06, a minha perda vai ser de 26,17%. Alan, pode ocorrer uma oscilação assim? Ah, pode. Lá no vazamento da delação do Joesley, aquele dia que foi turbulento no mercado. No Friboi Gate. Exatamente, né? Aconteceu exatamente isso, né? Tanto é que as quedas foram nessa magnitude. Então, olha que interessante, eu estou falando aqui que o título de maior risco de mercado, e esse risco aqui, Verusca, é o risco de eu vender o papel antes do vencimento. Se eu ficar com ele até o vencimento, eu ganhei a taxa contratada. Inclusive é algo que eu falo bastante lá no meu curso de Tesouro Direto aqui no Infomoney. Agora, se eu resolver vender esse papel antes do vencimento, eu corro o risco da oscilação de taxa de juros. E esse risco é isso daqui. A cada 1% de oscilação na taxa, o preço varia 26,17%. Ah, e se oscilar 0,10%? Aí a gente faz uma regrinha de 3, proporcional. Né? 1% oscila isso, 0,10% oscila X. Então, olha só, o segundo de maior risco no Tesouro, esse risco de mercado, de grande oscilação no preço, é o Tesouro IPCA mais 2035, NTNB principal, vencer em 2035. Depois, o terceiro é o Tesouro IPCA mais com juros semestrais, que é a famosa NTNB, que vence em 2050. Você percebeu uma coisa interessante, Verusca? O papel que vence em 2045, ele tem mais risco do que esse que vence em 2050. Sabe por quê? São os juros semestrais, Perfeito. Aí tem uma diferença aí, né? Ele vai pagando antes, Perfeito. Vai diluindo? Exatamente. O risco diminui aqui porque ele paga o cupom, ele paga os juros semestrais. Então o risco é menor. Esse daqui, a cada 1% de oscilação na taxa, ele varia 15,04. Vamos seguir na ordem, depois vem outro com juros semestrais, que é a NTNB, que vence em 2035, e por fim a de 2026, oscilando aí na casa de 6,73%. Depois, quase encostada, né, com a 2026, a gente tem o Tesouro IPCA mais 2024, que é o que não paga cupom. Eu vou receber todo o dinheiro corrigido só em 2024. Só lá em 2024, corrigido pela inflação. A cada 1% de oscilação na taxa, o preço oscila 6,54%, né? Então, quase aqui encostado. Lembrando, se eu vender antes, posso ganhar, é daqui que vem o ganho turbinado, posso ganhar muito dinheiro, mais do que a bolsa, muitas vezes, como posso perder muito, né? Se eu ficar até o final, ganho essa taxa contratada. Depois a gente vem para o Tesouro Prefixado com juros semestrais, a NTNF, que é aquele prefixado que eu ganho um cupom semestral, que dá mais ou menos R$ 48,80, já está contratado. Você viu que interessante? Nesse caso é o contrário, né? O prefixado com juros semestral, ele tem mais risco? Ele tem mais risco que uma LTN, porque o vencimento dele, o prazo dele é maior. E olha que interessante, Verusca, ele tem menos risco, embora seja um pré-fixado, que a NTNB principal 2024. Tá vendo? Ó? A cada 1% ele oscila 5,61%. E a NTNB principal 2024, 6,54%. Depois, LTN 2023, oscilação de 4,78% no preço a cada variação de 1% na taxa. Depois a 2020 e depois a LFT. Por que a LFT é zero? Assim, praticamente zero, né? Em termos práticos é zero. Porque, na verdade, aquela ágio e deságio
ele pode dar uma oscilada. Né? Você tem uma taxinha lá de ágio e deságio, você tem um prêmiozinho, que hoje é Selic, bem pouco. mas é muito pequenininho, exatamente. Quer dizer, a gente está falando de algo que 0,01%, 0,02%, aí de 0,01 para 0,02. Quer dizer, é quase nada, né? Então, por isso que a gente fala assim, em termos práticos, a LFT, a duration modificada dela é zero. Né? Então a gente assume como zero o papel de menor risco de mercado. É o ideal para um dinheiro ali que você pode ter de emergência, que você pode precisar em alguma surpresa da vida, alguma coisa que você não tenha se programado. Não seja um plano de longo ou médio prazo. Exatamente. Porque vamos pegar, por exemplo, uma LTN 2023, né, que a cada, acho que 1% oscila 4,78%. Muito bem, eu me programei para guardar um dinheiro e resgatar em 2023. O que pode acontecer no meio do caminho? Eu posso precisar do dinheiro antes. Sei lá, preciso, eu vou me mudar, preciso pagar aluguel, preciso comprar apartamento, qualquer motivação. Enfim, esse retirar o dinheiro antes me traz um risco. Pode ser que eu ganhe mais, pode ser que a taxa tenha caído e o papel valorizou bastante, mas pode acontecer o contrário. Pode ser que a taxa tenha subido e o papel desvalorizou. Aí, como você falou, não quero ter essa surpresa, não quero correr esse risco, eu vou para uma LFT. Agora, tem investidor do Tesouro que ele entra falando o seguinte, não, eu vou carregar até o vencimento porque eu tenho certeza de que eu não vou precisar do dinheiro antes do prazo. Eu me programei e eu quero ganhar exatamente a taxa contratada para esse período. Ok. Agora, tem aquele investidor que é o especulador, no bom sentido da palavra, que faz apostas para onde vai o preço. Na verdade, no Tesouro, na renda fixa, é para onde vai a taxa, porque para onde vai a taxa é o que vai afetar o preço. Aí, esse especulador, é super importante olhar essa tabela e falar, opa, peraí, né? Então, eu estou olhando aqui os papéis de maior e de menor risco, dada a oscilação na taxa de juros. Fazendo aqui uma comparação com o mercado de ações, seria o equivalente ao beta lá no mercado de ações, essa variável que eu trouxe, né? Que o mercado de ações, você tem o beta, que a cada 1% de variação no Ibovespa, a ação varia X%. A mesma coisa aqui na renda fixa, a duration modificada. Então, é super importante para tomar decisão na renda fixa, Verusca, olhar o risco que você está correndo. Porque pode ser que você precise do dinheiro antes. Né? Pode ser que você dê sorte, você precisou do dinheiro antes, você deu sorte, você tem uma valorização. Mas pode ser que você precisou do dinheiro antes e na hora do resgate você tem uma surpresa. Né? Você fala, caramba, mas eu estou resgatando bem menos. Eu olhei minha rentabilidade lá no Tesouro Direto e está muito menor do que a contratada, justamente pela marcação a mercado e por conta dessa duration modificada. Dependendo dessa oscilação, corre-se o risco até de receber nada ou menos do que foi a aplicação inicial? Corre. Se a gente pegar os papéis longos, né, a NTNB principal 2045, a NTNB com cupom 2050, ou mesmo a NTNB principal 2035, o prazo é tão longo, portanto, essa medida de risco aqui que eu estou falando, a duration modificada, ela é tão grande que qualquer oscilação na taxa, o preço oscila muito. E nesse caso, se por exemplo eu comprei hoje e por alguma razão a taxa de juros desse papel subir amanhã, né, e subir aí alguma coisa, vamos supor, sei lá, uns 0,30, alguma coisa assim, né? O preço do meu papel vai lá para baixo e aí eu vou olhar meu extrato no Tesouro e eu vou ver que eu estou com rentabilidade negativa. Isso já aconteceu comigo, tá? Isso aí acontece, mas não quer dizer que você está realizando essa perda, que você vai perder. Significa só que se você tirar o dinheiro hoje, agora,
você vai ter essa baita perda. Se você carregar o papel, você não vai ter essa perda, se você ficar até o vencimento. Esperou a situação mudar, né? As taxas É sempre bom lembrar que você só tem ou lucro ou prejuízo se você realizar. Exato, não precisa ficar assustado Isso. se tiver uma mudança muito brusca nas taxas por algum Friboi Gate, Exatamente. alguma coisa do tipo. Né? Perfeito, porque isso é super importante o que você falou. Tem muita gente que entra lá no Tesouro e aí de repente olha o extrato, né, e fala assim, caramba, eu estou com rentabilidade negativa, ou a rentabilidade está abaixo da contratada, não está negativa, mas está bem pequena, ou está zero, aí se assusta e vende. Não tem motivo para vender. Você não está precisando do dinheiro, segura. Né? Da mesma forma que o mercado ficou mais pessimista, ele pode voltar a ficar mais otimista. A gente viu isso lá no caso do Friboi Gate. Depois as taxas voltaram para o mesmo patamar. Né? Quem esperou e não se assustou, não perdeu dinheiro. Não perdeu dinheiro. Né? E imagine o seguinte, quem comprou no dia seguinte que as taxas subiram, aí essas taxas voltaram, dá para ter o ganho turbinado. E aí, quem quer fazer o ganho turbinado, as taxas de IPCA atreladas ao IPCA com vencimento em 2035 e 2045 são as ideais, né? Porque pela tabela que você mostrou, é o que tem esse risco maior, mas também proporciona uma possibilidade de ganho muito maior, né? Perfeito. São os papéis ideais para esse tipo de operação. Mas lembrando, você está correndo risco. Então, né, esteja ciente que são papéis mais arriscados, mas quanto maior o risco, maior a possibilidade de ganho. A vantagem da renda fixa, Verusca, é o seguinte, tudo bem, né? Eu estou correndo esse risco. Vamos supor que eu errei a mão, as taxas subiram, os preços foram lá para baixo, não dá para eu ter o ganho turbinado. Na pior das hipóteses, o que eu posso fazer? Segurar até o vencimento. Não fazer nada. Não fazer nada. Essa é a grande vantagem. Então, mas tem que ser um dinheiro que você não pode mexer, não pode ser o dinheiro da emergência. O dinheiro da emergência tem que estar ali no Selic para 2023, que é o que a gente tem disponível agora. Né? Excelente. O dinheiro da emergência tem que estar na LFT. Então, é importante, quando a gente montar a carteira, a gente ter aquele porto seguro. Né? Ter um dinheiro que eu conte com ele no caso de uma emergência. Se eu precisar, enfim, para qualquer situação, uma cirurgia, o que seja, eu preciso ter esse dinheiro disponível. E o dinheiro não pode estar parado, ele tem que estar rendendo juros. E agora, conhecendo aí o perfil de risco de cada título, como quem está assistindo a gente pode pensar em montar a carteira? A pessoa quer tentar ali o ganho turbinado, como você disse, que na pior das hipóteses é só segurar o dinheiro até o vencimento. Como que é essa divisão? Qual que é a porcentagem do portfólio que ele tem que deixar para o dinheiro de emergência? Quanto que ele pode deixar ali para o ganho turbinado? Como ele divide? Eu acho que é importante o investidor ele se conhecer primeiro. Ele ter uma noção clara da percepção dele de risco. Se ele tem um perfil mais arriscado, mais agressivo, ou se ele tem um perfil mais conservador. Vamos imaginar o seguinte, uma pessoa que tem um perfil mais conservador e de repente ela se engane, né, se auto-engane e fale, não, agora eu resolvi arriscar, enfim. Se animou com os números que você trouxe, vou colocar tudo em 2045. Exatamente. E aí as taxas subiram, frustrou a expectativa desse investidor e ele vai ficar bastante chateado. Por quê? Porque ele, né, naturalmente, o perfil dele, psicologicamente, ele tem um perfil mais conservador. Não adianta você ir contra a sua natureza também. Você pode ter aí alguma decepção. Então, eu acho que é bastante importante, primeiro, entender o seu perfil. Se você quer ser mais conservador, se você quer ser mais agressivo, se você quer ser mais moderado. Uma divisão assim, padrão, né, que a gente pode falar aí dentro da renda fixa, eu posso dizer o seguinte, pelo menos deixar uns 50% numa LFT, tá? E depois eu divido os 50% restantes em 25% mais moderado, né? Olhando aí aquelas durations que eu deixei,
escolhendo aí os papéis com duration intermediária, né? nem a mais alta, nem a mais baixa, e 25% um pouco mais... Com a possibilidade de ganho turbinado, né? Com duration mais alto, olhando a tabelinha, aquelas, né, o D-mod lá para cima. Tá? É uma sugestão para ir talvez um perfil que seja de moderado a tirando conservador. Uma média aí do pessoal que pode estar assistindo a gente. Mas é muito importante, porque, por exemplo, pode ter uma pessoa que é extremamente conservadora e ela fala, não quero correr risco nenhum, eu quero ter a liquidez imediata, se eu precisar do dinheiro, eu quero o meu dinheiro ali, não quero ter surpresas. Eu vou falar para essa pessoa, então coloque tudo numa LFT. Né? Então, nem se arrisque. Agora, uma outra pessoa fala, não, investimento eu entendo que é longo prazo, eu nem penso em tirar esse dinheiro a curto prazo, nem conto com essa possibilidade. Então, eu vou falar, bom, você está preparado para comprar uma NTNB mais longa, né? Talvez uma NTNB 2035, uma NTNB 2045, um Tesouro IPCA+. Então, é muito importante, Verusca, assim, se conhecer, saber o seu perfil de risco, e também, qual é o seu objetivo com o dinheiro? Quer dizer, você está guardando dinheiro para uma aposentadoria, você quer ter um ganho a curto prazo, você quer tentar tradear no tesouro, fazer uma aposta para onde vai a taxa para ter um ganho turbinado, é esse seu objetivo? Você quer guardar dinheiro a curto prazo para dar uma entrada num apartamento? Então é bastante importante você ter essa noção clara de qual é o seu objetivo com um investimento. A gente pode até trazer aqui em algum outro programa os papéis para cada tipo de objetivo. Né? Acho que seria bem legal para o pessoal. Falando isso até do objetivo, isso faz diferença se você vai pegar um título que paga juros semestrais ou não, né? Exatamente. Né? Então, como você bem pontuou, o papel ali, né, quando eu te fiz uma pergunta, por que ele tinha menos risco, e aí você respondeu muito bem que era por conta do juro semestral, né, por conta do cupom. Então, o cupom ele acaba deixando o papel menos arriscado, porque você está tendo o ganho antes. Né? Você não tem tudo no vencimento, você vai antecipando a cada 6 meses. Outra questão que agora você me perguntou, em relação ao objetivo. Por exemplo, eu quero complementar minha aposentadoria. E eu quero complementar minha aposentadoria de tal maneira que eu faça retiradas do dinheiro, mas corrigidas pela inflação. Porque quando eu coloco o dinheiro lá no banco, né, num CDB que pague porcentagem do CDI, qual que é o problema? Se eu retirar apenas os juros, o meu principal ele não está protegido pela inflação. Você perde o poder de compra ao longo do tempo, né? Exatamente. Então eu tenho que fazer uma conta da retirada, mas eu tenho que fazer a retirada para aí. Eu posso retirar a partir daqui, porque uma parte eu tenho que deixar, porque a inflação está, né, ela está corroendo o meu investimento. Muito bem. Então, com a NTNB que paga juros semestrais, eu não tenho que me preocupar com isso. Não precisa fazer conta. Nada, porque a retirada do cupom já é corrigida pela inflação. E quando eu retiro o cupom, o meu principal não diminui. E o principal também foi corrigido pela inflação. Então, é um ótimo papel, um ótimo investimento para quem quer se proteger da inflação e ter um ganho a cada 6 meses para usufruir desse ganho, né? Para consumir, para gastar esse dinheiro. Então, é um excelente papel. Ótimo, acho que a gente pode continuar esse assunto no próximo programa. Foi muito legal trazer os riscos para o pessoal entender, mas infelizmente nosso tempo acabou até antes de poder dar oportunidade para o pessoal que está assistindo a gente aqui no Facebook, também no Instagram, que o pessoal manda perguntas para a gente. A gente guarda as perguntas. Guarda as perguntas, vocês podem mandar para a gente por e-mail. E quem não aguentar a ansiedade e quiser tirar dúvidas, tem um material específico para quem quiser aí tentar os ganhos turbinados, né? Você tem um material para isso? Tenho. Eu dou um curso aqui no Infomoney, que é o Tesouro Direto com Ganhos Turbinados, onde a gente vai a fundo
sobre taxa, sobre estratégia de investimentos, sobre precificação. Então a gente começa desde o básico e vai até situações mais complexas no Tesouro Direto. Já deu para perceber que investir no Tesouro Direto não é algo tão simples. Precisa aí de um conhecimento mínimo e quando a gente tem esse conhecimento, a gente consegue fazer aplicações muito mais conscientes. Então eu tenho aqui um curso, convido vocês, curso aqui no InfoMoney, Tesouro Direto com ganhos turbinados. O investimento com certeza vai valer a pena. Tá ok, Verusca? Quanto mais você entende aí do investimento, melhor você consegue aproveitar, né? Com certeza, sem sombra de dúvidas. Muito obrigada aí pela presença. Mande a sua pergunta para o e-mail duvidaimtv@infomoney.com.br. Na próxima semana a gente promete que vai conseguir fazer essas perguntas aí para o Alan. E já fica aí o compromisso, então, de trazer no próximo programa, na semana que vem, quinta-feira, às 14h, o tipo de título específico para cada investimento. Para quem quer se aposentar, para quem quer comprar o carro. Exatamente. Vamos fazer isso daí. Eu dou a deixa, depois eu me comprometo. Agora eu tenho que trabalhar. Tem bastante gente assistindo a gente, hein? Eu sei. Mas fica Obrigada. Imagina, eu agradeço. Valeu, pessoal. A gente espera vocês. Até lá.